Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste domingo. Que seja um domingo extremamente abençoado para você, para toda a sua família. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as últimas informações referentes ao Bahia. Vamos trazer informações também sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Teve um desabafo muito forte sobre a arbitragem no jogo entre Bragantino e Grêmio. E eu quero repercutir isso aqui com vocês. Afinal, hoje tem Bahia e Flamengo na Fonte Nova. E com toda a certeza do mundo, eu espero que não, mas com certeza a arbitragem também vai ser tema no final do jogo. A gente tem visto aí muitos erros de arbitragem ao longo do Campeonato Brasileiro, especificamente nas últimas rodadas, vem crescendo ainda mais o número de casos polêmicos, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, além, claro, de comentar sobre a provável escalação. Já conto muito com o like aqui no início do vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje, e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui, e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, repercutindo a rodada do dia de ontem do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês assistiram alguns jogos, mas a gente teve dois ótimos resultados pro Bahia. O Botafogo perdeu pro Internacional lá em Porto Alegre, e o Mirassol perdeu para o Corinthians jogando lá em Itaquera. Excelente resultado, porque se o Bahia vencer hoje o Flamengo, se o Bahia quebrar o tabu de 6 anos sem ganhar do Flamengo, a gente consegue a quinta colocação, a gente ultrapassa o Mirassol, porque o Bahia vai ter um triunfo a mais, né, do que a equipe paulista. Ontem a gente teve também outros jogos. Fluminense venceu o Atlético Mineiro jogando no Maracanã, e o Fluminense jogou muito bem, o Atlético Mineiro assim muito mal, brigando contra o rebaixamento. Eu não esperava essa luta do Atlético pelo rebaixamento, eu não esperava, obviamente, que ele ia brigar por Libertadores, mas eu também achei que o Atlético ia ficar ali no meio da tabela. Só que o Atlético vem dando sinais assim de que vai brigar pelo menos até o final do campeonato contra a zona do rebaixamento. E o Fluminense se aproxima do Bahia, né? Chegou ali a seus 38 pontos, né? A 2 pontos de distância do Bahia. É um time que está crescendo no campeonato, conseguindo ótimos resultados, e já chega próximo ali ao São Paulo, ao Bahia, ao próprio Mirassol também, para uma luta, né? Para uma vaga ali na Libertadores. A gente também teve Bragantino e Grêmio se enfrentando no Nabi Abichedi, e aí a gente teve algo, né? Um lance muito polêmico que eu queria comentar aqui com vocês, que foi no final do jogo. O Grêmio reclamando muito da arbitragem depois de um pênalti marcado a favor do Bragantino no último lance do jogo. Eu olhei o lance, né? Não posso colocar aqui por conta dos direitos de imagem, mas quem viu o lance, assim, eu vi, e eu sinceramente não entendi a marcação do pênalti. E aí o Grêmio saiu revoltado de campo, né, os jogadores dando entrevista, né, para a transmissão da televisão, e falando e criticando, né, teve o Marlon, se não me engano, do Grêmio, saiu falando da CBF, falando que tinha que profissionalizar os árbitros, que era uma vergonha o que estava acontecendo, e eu vou assinar embaixo com o que ele falou. De fato, a CBF precisa profissionalizar cada vez mais rápido, né, os árbitros. Isso precisa acontecer, porque assim, são vários e vários e vários lances, são vários erros que a gente fica se perguntando quando isso vai acabar, e passa ano, passa campeonato e nada muda. O Grêmio, na minha opinião, tá, não tem direito nenhum de reclamar dessa forma. Claro, tá sendo prejudicado a vários jogos, eu venho acompanhando, mas o Grêmio foi favorecido no jogo contra o Botafogo, não tem nem um mês na arena do Grêmio, né? Um pênalti também escandaloso marcado a favor do Grêmio. O Grêmio tava perdendo por 1-0 pro Botafogo, e aí o Grêmio tem um pênalti que, cara, não era pênalti nem aqui nem na China. O árbitro marcou no final do jogo também. Da mesma maneira, o Grêmio conseguiu o gol de empate. A gente não pode reclamar da arbitragem só quando a gente é prejudicado. Isso serve pro Bahia também. O Bahia precisa passar a ter uma atitude mais contundente, né? Precisa ser mais firme na cobrança junto à CBF, para que o time não seja tão prejudicado. O que eu tô trazendo isso do Grêmio é para que sirva de lição pro Bahia, seja, né, hoje contra o Flamengo, ou seja em outros jogos que a gente foi prejudicado, que o Bahia saiba cobrar a CBF, tem que chegar junto, tem que questionar, porque não dá pra gente ficar aceitando, né, rodada após rodada, rodada após rodada, equívocos primários da arbitragem. A arbitragem brasileira já tá no nível que, cara, não tem mais pra onde errar, assim, precisa profissionalizar urgentemente. Os árbitros precisam ter uma base, precisam estudar no começo do ano, eles precisam ter a arbitragem, né, a apitar jogos como profissão. Você não pode ter uma outra profissão e no final de semana, ali no meio de semana, você vai apitar um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer. A CBF precisa, no início do campeonato, reunir os árbitros, passar um estudo, fazer algo, né, para que eles consigam ter um Campeonato Brasileiro de excelência. A gente não está dizendo aqui que eles vão acertar sempre, né? Ninguém consegue acertar em 100% das decisões. Só que sem erros, caras, que passam do limite. São erros que beiram, né, a gente poder chamar o árbitro de tendencioso, porque não tem critério, não tem... Assim, eu falo de critério porque
pra mim é o que mais me incomoda. Não tem critério nenhum na marcação. Um lance aqui é pênalti, em outro jogo não é. Para o mesmo árbitro, em um jogo ele dá um pênalti, no outro jogo um lance semelhante ele não dá. O cartão vermelho, né, que o Sanabria recebeu no jogo contra o Botafogo, o árbitro muito rigoroso, ele poderia muito bem ter deixado passar, né, porque houve o contato e tal. Eu até falei com vocês que pra mim não foi pênalti, mas também o árbitro poderia não ter dado o segundo cartão amarelo e não ter expulsado o Sanabria, mas enfim, né, paciência. Eu tô trazendo essa situação aqui com vocês pra gente poder ficar de olho já nesse Bahia e Flamengo de logo mais pelo Campeonato Brasileiro, que essas coisas não se repitam. E falando com vocês também, né, sobre essa questão da arbitragem, já mencionei aqui, a gente vai falar agora sobre a provável escalação do Bahia para logo mais e também trazer a análise do jogo, como eu sempre faço, né, antes aqui com vocês, antes das partidas, e já avisando que vai ter pós-jogo, né, depois da partida entre Bahia e Flamengo. Vou soltar o vídeo aqui com a minha opinião, com análise e tudo mais, e vamos fazer também a coletiva do técnico Rogério Ceni, né, vai ter aqui no canal logo após a partida. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal para você não poder perder. Sobre a provável escalação, Ronaldo, Gilberto na zaga, que fica realmente a dúvida se o David Duarte tiver condições de atuar 90 minutos, David Duarte, senão provavelmente a zaga deve ser Fred ou Luiz Gustavo e Rezende pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Zé Guilherme deve ganhar a vaga do Luciano Juba, meio de campo com o Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, e aí que fica a dúvida também, um jogador de ataque para compor a saída do Sanabria ou a entrada de um meio campista, né, seja o Michel Araújo ou seja o Cauli. Eu acredito que o Michel Araújo pode ganhar a oportunidade no meio de campo, porém, né, acreditando que o Bahia vai ficar sem opções para o segundo tempo, caso precise de uma modificação com um jogador com as características do Michel Araújo, que a gente não tem na base, não tem ninguém que possa fazer essa função além dele, porque o Rodrigo Nestor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eu acredito que o Cauli inicie a partida para jogar no meio de campo, né, formando um quarteto ao lado do Everton Ribeiro, do Jean Lucas e do Acevedo, e mais à frente o William José e Kaique. Esse é o provável time do Bahia para encarar o Flamengo logo mais na Fonte Nova, tentando quebrar um jejum de 6 anos. O Bahia não ganha do Flamengo desde 2019, quando o Gilberto marcou 3 vezes na Fonte Nova e ganhou daquele Flamengo que terminou o ano como campeão brasileiro e como campeão da América também. Pro jogo de hoje, assim, pra mim é um jogo diferente, né, dos outros que a gente teve. Eu acho que a questão anímica hoje do Bahia, pelo menos eu estou confiante nisso, eu acho que vai ser diferente em relação aos últimos confrontos entre Bahia e Flamengo. O Bahia vem muito mordido, né, nessa sequência de derrotas importantes fora de casa, mau desempenho contra equipes da parte de cima da tabela, não consegue competir. Então eu acho que tudo isso tá mordendo ao ponto de mexer com o vestiário para que o time de fato consiga ligar novamente, né, e entrar ligado nos jogos e consiga competir da forma como deveria. Eu acho que o jogo, né, vai se basear num Flamengo tendo mais a posse da bola do que o Bahia. Acredito que o Flamengo consiga exercer a sua superioridade e tentando, obviamente, colocar o Bahia para trás. E o Bahia não acho que vai se restringir apenas ao contra-ataque, mas tentando com a bola também, em alguns momentos, empurrar o Flamengo para o seu campo de defesa e conseguir, a partir da troca de passes, a partir da posse da bola, do jogo combinado, conseguir encontrar as oportunidades para poder vencer a partida. É difícil o jogo hoje, assim, não tenho dúvidas nenhuma. O Flamengo, para mim, é favorito no confronto, mesmo jogando fora de casa, mesmo encarando o Bahia na Fonte Nova. O Flamengo tem muito mais time, tá com um time muito mais fresco, um time muito mais completo do que a gente. O Bahia tá completamente deslacerado, assim, não tem opções para nenhuma, né? Para a lateral direita a gente só tem o Gilberto, na lateral esquerda tem o Zé e o Iago, mas que não consegue entregar a mesma qualidade do Juba na lateral. A gente tá sem a nossa dupla de zaga titular, né? Que seria, em tese, o Canu e o Santiago Mingo. A gente não tem vários jogadores do meio para frente, a gente não tem o Sanabria, que estava sendo o melhor jogador do Bahia nos últimos jogos, a gente não tem o Rodrigo Nestor, que é um jogador importante, que vinha contribuindo bastante também, vindo do banco de reservas nos últimos jogos. São vários jogadores, o Eric Puga, que está lesionado, não tem o Caio Alexandre, que é um jogador importante, que dá ritmo para esse time do Bahia. São vários desfalques importantes que comprometem, obviamente, a qualidade do time e a forma como o time joga. Porém, a gente tem fé, a gente é Bahia, a gente acredita até o final, e eu acredito também na força da Fonte Nova. Acho que o principal reforço do Bahia para esse jogo é a Fonte Nova, é jogar esse jogo em casa, é ter o apoio do torcedor, para que junto, né, com o torcedor, o time também consiga sentir força, né, da arquibancada e consiga buscar o resultado a todo momento durante os 90 minutos, como foi na partida contra o Palmeiras. O Palmeiras tem um time muito competitivo, um time muito equilibrado, assim como o time do Flamengo, só que a diferença das duas equipes é que o Flamengo é mais técnico do que o Palmeiras. A minha percepção, pelo que eu acompanho dos dois times, é que o Flamengo gosta mais de ter a bola, o Flamengo gosta mais desse jogo também associativo. É característica, né, do time do Felipe Luiz. Então ele é um estilo de jogo semelhante com a do Bahia, mas com várias diferenças, que vai tentar, obviamente, é um jogo de xadrez.
as duas equipes tentando se impor em relação à outra. Tanto o Bahia tem essa característica, quanto o Flamengo também tem essa característica. É ver quem de fato vai conseguir exercer a superioridade. Claro, o Flamengo, como eu falei, é favorito, mas o Bahia também tem as suas características, assim, seus pontos fortes, né? Que podem também fazer a diferença e que podem surpreender o time do Flamengo, que, como eu trouxe nos vídeos anteriores, pode poupar o time para esse jogo de logo mais. O Flamengo também encara um desgaste muito grande de sequência ali de jogos e tal. Tem alguns jogadores que estão no limite e o Felipe Luiz pode optar por mudar o time do meio para frente. É uma opção, mas mesmo assim, né? Se o Flamengo resolver poupar o time, não deixa de ter uma seleção do banco de reservas e não deixa de ser competitivo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!